Olá pessoas, eu sou Natasha Henneman, este é o Redemoinhando e hoje eu vim fazer uma book tag com vocês, que é a book tag Hipocondria. Pessoal, essa tag é original do nome do livro podcast, que é apresentado pela Luana, pelo Caleb e pela Ju. Está disponível no Spotify, está disponível no YouTube e em outras plataformas. Eu vou deixar o link para o vídeo deles no YouTube, que talvez seja só o áudio, mas eu vou deixar aí no box de descrição para vocês verem a tag original, que na verdade foi criada não exatamente por eles, mas pelos apoiadores do podcast, e eu acho muito legal sempre essa colaboração que eles têm. A tag consiste em 9 perguntas, todas elas relacionando ou alguma doença, ou algum sintoma, ou alguma condição a uma pergunta sobre livros. Então vamos lá. A primeira categoria é febre. Todo mundo já leu. E para esse eu escolhi um antigo já, que é o E Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie. A minha versão é muito, muito antiga, ela ainda tem o nome que eles retiraram, né? Que é o caso dos 10 Negrinhos. E essa edição é da Editora Globo, era da minha avó, ela tá toda estrupiada, tadinha, assim. Já tá toda descolando, precisamos colocar tipo um durex aqui na lombada. Mas eu acho que a Agatha Christie é um clássico que muita gente lê, desde criança, adolescente, até adulto e idoso. E esse é um dos mais famosos dela. Pessoalmente é o meu favorito dos que eu já li. Conta a história de alguns convidados que vão para uma ilha. Eles não se conhecem inicialmente, mas a ideia da ilha num conto policial, né, ou num romance policial, que é o de isolar todos os suspeitos no mesmo lugar, suspeitos e vítimas. Então, o assassino tem que estar lá. E aí, nesse caso, existem alguns avisos que vão sendo dados por algumas estatuetas. E essas estatuetas dão pistas do assassinato. Eu não me lembro se é exatamente de como o assassinato vai acontecer ou algo assim. Mas é um livro da Agatha Christie, que tem muitos personagens com nomes que a gente tem que lembrar para poder ir juntando as peças. Mas eu não descobri o final e eu acho que muita gente já leu. Aliás, deixa aí nos comentários se você já leu esse livro e se você gosta. Eu não sou a maior fã de Agatha Christie, mas desse aqui eu gosto bastante. Segunda categoria é estomatite, uma porrada no estômago. E livros que são muito pesados, às vezes são a minha praia. Eu escolhi 2 para responder essa categoria da estomatite. Um deles é O Acerto de Contas de uma Mãe, A Vida Após a Tragédia de Columbine, de Sue Klebold, pela editora Verus. Esse livro é de não ficção e é contado pela mãe de um dos atiradores da escola de Columbine, lá nos Estados Unidos. É um daqueles casos em que 2 estudantes ou ex-estudantes, eu não lembro se eles ainda estudavam lá nessa escola, entraram atirando em todo mundo, nas crianças, nos adolescentes, nos funcionários, nos professores. E foi uma coisa assim... Acho que faltam palavras pra gente definir, né? De tão absurdas. Mas o livro é um relato muito forte de uma mãe tentando entender o que aconteceu, lembrando do filho dela criança, e o filho dela assassinou muita gente e se suicidou, então ela está tentando também digerir tudo isso. Mas eu lembro que foi um livro que chegou num momento que eu falei, gente, eu preciso terminar logo esse livro, porque eu já estava começando a sonhar com algumas coisas que ela narrava aqui, sabe, de tão pesado que eu achei. E o outro, nacional, Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, pela editora Ática. Acho que dispensa apresentações. Um livro que é um diário de uma mulher que é catadora de papelão e que vivia numa favela. E é um diário real, é uma história de não ficção. Antes de ler, quando eu só ouvi falar na sinopse, eu achava que seria um livro um pouco repetitivo. E ele tem muita repetição, mas essa repetição faz parte da estrutura do livro. É a coisa do cotidiano se repetir o tempo todo e de não ser um cotidiano bom. É um cotidiano muito duro da Carolina Maria de Jesus, de ter que todo dia levantar e buscar água, porque na casa dela não tem água encanada, e arranjar comida para os filhos de qualquer jeito, porque a comida de hoje não está garantida, então ela precisa levantar, mesmo se tiver muita chuva na cidade de São Paulo, para ir catar papelão. Então é um livro duríssimo também, soco no estômago, porrada no estômago, uma estomatite. Terceira categoria é enxaqueca, não te deixou pensar em mais nada. E aí eu escolhi 2 livros bem recentes que eu li,
e que estão reverberando em mim muito e que eu acho que vão continuar por muito tempo. Um deles é Tibira, uma tragédia indígena brasileira, do João Nin, pela editora Selo do Burro. João Nin, autor indígena, potiguara. E esse livro é uma peça de teatro em que ele coloca como protagonista Tibira, um indígena que foi o primeiro a ser morto no Brasil, isso em 1614. O Brasil ainda era colônia, mas foi morto, condenado e morto por sodomia. Então podemos considerar uma condenação por ser uma pessoa LGBTQIA+. E a condenação é muito simbólica, porque Tibira é condenado à morte por um tiro de canhão. E ele foi amarrado na boca do canhão para poder sofrer esse tiro e morrer. Então é um livro que fala de muita violência, mas ele mostra o ponto de vista de Tibira, é praticamente um monólogo desse personagem, ou seja, dá voz para um protagonista indígena, escancara hipocrisia relacionada a valores, a moral, que era pregada na época e que muitas vezes hoje em dia também ecoa. Eu não paro de pensar nem de falar nesse livro. Todo mundo que me viu em fevereiro, eu provavelmente comentei sobre esse livro, porque eu gostei demais. E esse outro também, mesma coisa, muita gente está me ouvindo falar dele, porque eu amei. A Teoria da Bolsa da Ficção, da Ursula K. Le Guin, que é um ensaio de 8 páginas, é um mini texto, mas gigante na proposição. A Ursula Le Guin, que é autora de ficção científica, ela reflete sobre uma alternativa à história do herói. Aquela jornada do herói clássica, que envolve muita aventura e violência e agressividade e reviravoltas. E ela propõe que a gente pense a literatura de uma forma talvez mais amena ou mais suave, a partir da ideia de uma bolsa, em oposição a um instrumento pontiagudo como uma lança, por exemplo. Então a bolsa como sendo um instrumento mais feminino, entre aspas, usando aí um certo papel de gênero, né? Que ela usa como metáfora aqui nesse ensaio. Então é um texto que para mim foi muito profundo, propõe coisas que outras pessoas já propuseram, mas ela consegue condensar isso muito bem e de um jeito bonito, ela escreve de um jeito muito bonito. Então é como uma enxaqueca que não sai da minha cabeça. No bom sentido, tá? A enxaqueca é muito ruim, mas esses 2 livros estão na minha cabeça com muita potência ainda. Categoria 4, Catapora, leu uma vez para nunca mais. E aí eu pensei, para mim o livro que foi mais traumático, que eu li no ensino médio, eu sei que muita gente tem, né, esses traumas de leitura do ensino médio e tal, eu não tenho quase nenhuma, mas uma que eu tenho é o Macunaíma, do Mário de Andrade. Eu nem tenho esse livro aqui em casa, eu li, mas foi muito sacrifício para ler e eu nunca tive vontade de ler de novo. Pode ser que um dia eu tenha, mas por enquanto já foi suficiente, já está bom. Catapora, tive uma vez e nunca mais, não preciso mais. Pelo menos neste momento que eu estou gravando o vídeo, né? A categoria 5 é Verruga, um livro ruim de um autor bom. Eu fiquei pensando, eu gosto muito, muito, muito do Saramago, José Saramago, é um dos meus autores favoritos. E um livro que eu não gostei tanto assim dele foi o Ensaio sobre a Lucidez. Eu tinha altíssimas expectativas para ele, porque o Ensaio sobre a Cegueira foi uma explosão na minha mente na época que eu li. E o Ensaio sobre a Lucidez, ele se propõe uma espécie de continuação. Ele tem alguns personagens em comum com o Ensaio sobre a Cegueira e tal, mas não foi à altura do que eu esperava. Eu acho que é um livro inferior em qualidade a vários outros livros do Saramago, por isso eu coloquei nessa categoria de Verruga. Eu ainda pretendo relê-lo para o meu projeto todo do Saramago. Eu leio e releio toda a obra do Saramago, romance, geralmente a velocidade de 1 por ano. Especialmente em 2021, foi um ano que eu não consegui ler o livro que estava programado, que foi O Ano da Morte de Ricardo Reis, porque eu não estava muito na pegada desse livro, mas agora em 2022 eu pretendo reler A Jangada de Pedra e fazer um vídeo aqui para vocês. Se vocês quiserem, já tem uma playlist aqui no canal com alguns dos livros que eu li e reli. Eu vou deixar o link para essa playlist no box de descrição e nos cards. Pergunta 6. Gripe. Um autor que estava sumido, mas voltou com tudo. Mais um que eu fiquei pensando. E eu interpretei essa pergunta, essa categoria, como sendo uma autora que nunca foi valorizada. Então ela foi negligenciada, na verdade.
sumiu e eu acho que agora ela está sendo resgatada, que é Lélia Gonzalez. Trouxe aqui como representante o livro Por um Feminismo Afro-Latino-Americano. Lélia Gonzalez foi filósofa, ativista brasileira e que interpretou muito bem a sociedade brasileira a partir do racismo e do machismo. Então essas duas chaves são importantes para entender os textos da Lélia, além de uma chave psicanalítica ligada a Lacan, que aí eu não tenho muito expertise. Mas eu fiz um vídeo inteiro falando sobre esse livro, se você tiver curioso e quiser dar uma olhadinha, também vou deixar nos cards e no box de descrição. Mas Lélia Gonzalez eu acho uma autora que foi muito injustiçada por não ter sido estudada por muitas décadas aqui no Brasil, e espero que agora se faça justiça à riqueza, à profundidade do pensamento dessa mulher. 7ª categoria, amnésia. Leu, mas não lembra de mais nada. Aí eu fui olhar no meu Scooby, teve um que eu li, nem faz tanto, quer dizer, faz um tempo, deve fazer uns 3 anos por aí, que é o livro Maternidade, da Sheila Heti. E eu realmente não me lembro de nada. A única coisa que eu lembro é que a personagem, eu nem sei se ela é narradora ou não, mas a personagem principal, ela tá em dúvida sobre ser mãe ou não. Só isso. E aí ela fica pesando. É a única coisa que eu lembro, mas eu lembro que eu não achei nada demais no livro e passou um pouco batido, assim, por mim. Mas eu li inteiro. A categoria 8 é Varíola, um livro abandonado. Para essa pergunta eu vou responder um que eu abandonei na época da faculdade. Eu fiz faculdade de 2006 a 2010 e eu peguei uma matéria, eu fiz história nessa época, e aí eu peguei uma matéria na Letras, que era uma matéria específica sobre Machado de Assis. A matéria foi sensacional. Mas um dos livros que a gente precisava ler era Esaú e Jacó, do Machado. E eu não gostei, assim, eu comecei a ler, não estava fluindo, não rolou. E eu não sou de largar livro obrigatório, gente, mas dessa vez não deu. Eu não sei o que aconteceu, porque também gosto muito desse tema do duplo, do irmão gêmeo, e não foi. Foi uma leitura que eu realmente lembro de não engolir, e aí eu larguei o livro sem peso na consciência e deu tudo certo. Mas foi um livro que eu abandonei na época da faculdade. E a categoria 9 é Hipocondria. Não é isso tudo. Um livro que eu lembro de ouvir falar muito bem é o A Casa dos Budas Ditosos, do João Ubaldo Ribeiro. E uma vez eu li para um desafio do Culto Booktuber, e eu acho que o desafio era ler um livro erótico. Eu escolhi esse aí porque eu tinha ouvido falar muito bem mesmo, e eu não gostei. O livro tem uma narradora mulher. No começo do livro, o João Ubaldo Ribeiro conta que ele encontrou uma carta, eu acho, ou umas fitas, não lembro exatamente, mas essa mulher relatando a vida sexual dela, e ele resolveu transcrever. Então ele tira um pouco essa responsabilidade dele como autor e coloca a narradora como autora também, né? Ninguém sabe se é ou não. Eu acho que não é, eu acho que ele é o autor e colocou essa mulher como uma espécie de pseudônimo. Mas eu não gostei das experiências relatadas, nem da forma que o livro foi escrito. Eu achei tudo muito agressivo, talvez, mas não pro lado da violência, necessariamente. Só por ser tudo muito jogado mesmo. Na época eu não curti, não. Tá bom, gente? Então essa foi a tag hipocondria. Espero que vocês tenham gostado. Me diz aí nos comentários se você tem hipocondria. Eu não tenho, eu acho. Eu não começo a achar que eu tenho os sintomas ou que eu tenho alguma doença quando eu ouço falar nela, né? Eu sou uma pessoa que raramente fica doente, ainda bem. Espero que continue assim. Saúde é um dos bens maiores, né, que a gente tem. E responde aí alguma das perguntas que você achou mais legais. Acho que a que eu mais gostaria que vocês respondessem pra mim é a enxaqueca, um livro que não sai da sua cabeça. Porque aí são as dicas boas e eu já aproveito, coloco na minha lista de desejos. Tá bom, gente? Muito obrigada. Façam aí quem quiser, se você tiver canal, se você tiver Instagram literário, quiser fazer essa tag, fique à vontade. Só lembre-se de dar o crédito, que é do canal e do podcast, o nome do livro, tá? Um beijo pra todo mundo. Obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!